Shalom, que a paz do Eterno esteja sobre cada um de nós. No vídeo de hoje vamos estar falando sobre a regra correta de interpretar a Bíblia. Sabemos que existem várias linhas teológicas, mas se a Bíblia é a mesma, o Espírito Santo é o mesmo, e é Ele quem nos dá a verdadeira sabedoria. E lá em Efésios 4, o apóstolo Paulo diz que Jesus levanta pastores querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, até que todos cheguem à unidade da fé. Então é uma fé única. Então como pode a Bíblia ser a mesma? O Espírito Santo é o mesmo e é Ele quem dá a verdadeira sabedoria e cada um fala uma coisa diferente. Por que essa divisão dentro das denominações? Um é arminiano, outro calvinista, um é pós-tribulacionista, outro é pré-tribulacionista. Uns acham que o cavaleiro do Apocalipse, do primeiro selo, é o anticristo, outros acham que é Jesus. Por que isso? Porque não obedecem à regra correta deixada por Deus em Isaías 28, versículo 9 e 10, que reflete o que Jesus disse em Mateus 13, 52. Então eu vou estar lendo aqui Isaías capítulo 28, e vocês vão ver que quem não usa essa regra anda por lugares escorregadios, e Deus diz que o tombo será muito grande. E nós sabemos que em 2 Tessalonicenses 2 diz que antes da volta de Jesus, a igreja estaria em apostasia. Apostasia é o desvio da verdadeira fé. A verdadeira fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Não vem através de campanhas de introdução de objetos no culto. Isso é uma abominação diante de Deus, né? Deus não está preocupado com quantidade de pessoas dentro da igreja. Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. São aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então assista o nosso vídeo, né? O Pai procura os verdadeiros adoradores. Você vai entender isso. Então vou estar lendo aqui Isaías capítulo 28, que diz assim: Ai da vaidosa coroa dos bêbados de Efraim. Bêbados é porque beberam vinho ou bebida forte. Lembre-se da prostituta de Apocalipse que deu de beber do seu vinho a todas as nações da terra? São as falsas doutrinas, né? E aqui Deus já está, né, exortando em relação aos bêbados. Vocês vão ver que ele vai estar falando aqui da liderança religiosa. Isaías 28, versículo 1. Ai da vaidosa coroa dos bêbados de Efraim e da flor murchada do seu glorioso ornamento, que está sobre a cabeça do fértil vale dos vencidos do vinho, né? Foram vencidos com falsos ensinamentos. Eis que o Senhor Deus tem um valente e poderoso, como tempestade de Saraiva, tormenta destruidora, como tempestade de impetuosas águas que transbordam. Ele a derrubará violentamente por terra. O quê? A vaidosa coroa dos bêbados de Efraim será pisada aos pés, e a flor murchada do seu glorioso ornamento, que está sobre a cabeça do fértil vale, será como figo que amadurece antes do verão, que vendo alguém e mal tomando na mão o engole. Naquele dia, no futuro, lembre-se, irmão, que todo o Antigo Testamento é uma sombra para a igreja. Se você não entender isso, você vai ficar só lendo ali o livro dos Salmos, só ler o Novo Testamento, e você nunca vai entender a Bíblia. Nunca. Então, todas as histórias do Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, todas, apontam para a igreja. Tudo aquilo que acontecia no mundo físico no Antigo Testamento, inclusive até quando Jesus estava vivo, porque a Bíblia diz na carta aos Hebreus que um testamento só é válido após a morte do testador. Então o Novo Testamento só começa a vigorar mesmo após a morte e ressurreição de Cristo. Você vai entender isso quando Jesus ele cura 2 leprosos e eles mandam ir lá se apresentar ao sacerdote com o sacrifício que Moisés determinou na lei, que era um sacrifício de 2 aves. Ué, Jesus mandando sacrificar animal no Novo Testamento? É porque o Novo Testamento só começa a vigorar após a morte de Jesus. Mesma coisa quando Jesus manda Pedro pescar o peixe, que a moeda vinha na boca do peixe. Aquilo ali era no mundo físico, que aponta para o espiritual. Ou seja, hoje se você pesca alguém, que Jesus nos fez pescadores de homens, quando você pesca alguém com o evangelho, a pessoa vem e ajuda, contribuindo com o ministério daquele que resgatou ele. Entendeu agora? Então,
Todo o Antigo Testamento aponta para a igreja. E como diz em Eclesiastes 1:9, o que foi, tornará a ser. O que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Algo de que se possa dizer, veja isso é novo? Não, já foi há muito tempo antes da nossa geração. Então, tudo que aconteceu lá atrás, no mundo físico, vai acontecer hoje no mundo espiritual. Todas as histórias do Antigo Testamento, toda a lei de Deus aponta para o mundo espiritual. Né? Mais uma prova disso. 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 10, do versículo 1 ao 15, o apóstolo Paulo conta a história de um povo que saiu da escravidão do Egito em direção à terra prometida. Nada mais é que você que está de escravidão aqui nesse Egito, nesse mundo, em direção à terra prometida, que é a vida eterna no reino dos céus. Só que no meio do caminho, eles começam a cometer erros que impossibilitam a sua entrada. Assim como vai acontecer com muitos irmãos que estão dentro do sistema religioso, que estão cometendo vários erros, às vezes por causa dos falsos ensinamentos dos falsos profetas, ou às vezes porque deu brecha mesmo no mundo espiritual. Mas o apóstolo Paulo diz, em 1 Coríntios 10, no versículo 6 e no versículo 11, que tudo aquilo aconteceu lá no passado, está escrito, aonde? Na Bíblia, para aviso nosso para quem são chegados os fins dos séculos. Então, medita lá, em 1 Coríntios 10, versículo 1 ao 15. Ali Paulo vai estar relatando todos os erros que os irmãos cometeram lá no passado, que impossibilitaram eles de entrar na terra prometida. E ele diz que aquilo aconteceu e está escrito para aviso nosso, para a igreja. Entendeu? Então diz assim, versículo 5, Isaías 28, versículo 5. Naquele dia, que é no caso dos últimos dias hoje, né? O Senhor dos Exércitos será por coroa de glória e diadema de formosura para o restante de seu povo. Para quem? Para aqueles que não foram vencidos pelo vinho, pelas falsas doutrinas. E por espírito de juízo para o que se assenta a julgar, que no caso é Jesus. E por fortaleza para os que fazem recuar a peleja até a porta. Mas também estes, está dizendo que o povo de Deus, mas também estes cambaleiam por causa do vinho. E com a bebida forte se desencaminham com as falsas doutrinas, Até o sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte, da liderança religiosa. Estão tontos do vinho. Lembre-se, volto a repetir. A prostituta de Apocalipse deu de beber do seu vinho a todas as nações da terra, das suas falsas doutrinas. Prostituta é porque adultera a palavra de Deus. Isaías 28, versículo 7. Mas também estes cambaleiam por causa do vinho, e com a bebida forte se desencaminham. Até o sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte. Estão tontos do vinho, desencaminham-se por causa da bebida forte, erram na visão e tropeçam no juízo. Pois todas, presta atenção agora, pois todas as suas mesas estão cheias de vômitos e de imundiça, e não há lugar que esteja limpo. Irmãos, não sei se você assistiu o nosso vídeo, né? Não dê aos cães o que é santo e não lance suas pérolas aos porcos. O nome do vídeo é Mateus, capítulo 7, versículo 6, cães e porcos. Né? Ali eu conto a parábola do rico e do Lázaro. Nós acabamos de ler aqui, pois todas as suas mesas estão cheias de vômitos e de imundícia. Mesa é o lugar onde você põe a comida. No mundo espiritual é o pão, né? A palavra de Deus. Né? Lembra quando Deus fala que os 450 profetas de Baal, os 400 profetas de Azero comem na mesa de Jezabel? As doutrinas dela. Então, quando você assistir o nosso vídeo, Jezabel, mulher ou potestade, você vai entender isso melhor. Então, em Isaías 28, aqui está falando das mesas, estão cheias de vômito e imundícia. Na parábola do rico e Lázaro, você vai ver que aquele rico, homem rico, ele vestia-se de púrpura de linho finíssimo. É uma veste de sacerdote. Não é uma pessoa que está no mundo. Tanto é que ele vai dizer, Pai Abraão. A pessoa que está no mundo chamando de Pai Abraão. E aquele rico, ele só dava as migalhas que caíam de sua mesa para o mendigo Lázaro. As migalhas de pão. Só dava as migalhas. Não ensinava a ele a verdade da palavra de Deus. Justamente por quê? Porque quanto menos o mendigo soubesse, mais ele dominava sobre o mendigo. É o que está acontecendo hoje, de repente, com você, meu irmão, que está me assistindo.
né? Você está sendo dominado hoje por um falso profeta porque você não medita, não lê a Escritura e não busca Deus em oração. E por mais que você saiba que o povo é destruído por falta de conhecimento, você arrisca a esperança da sua vida eterna nas mãos do homem, sendo que em Isaías 2:22 diz: parem de confiar no homem, ele não passa de um sopro em suas narinas, que bem ele te pode fazer. Então aqui em Isaías 28 nós estamos aqui falando sobre a regra correta de interpretação. Nós vamos chegar aqui no versículo 9 e 10, e eu vou explicar algo importante para os irmãos. Então Isaías 28, versículo 8 diz assim: pois todas as suas mesas estão cheias de vômitos e de imundiça, e não há lugar que esteja limpo. Ora, a quem ensinará ele conhecimento? Deus está agora fazendo uma pergunta. A quem eu vou dar o conhecimento? E a quem fará entender a mensagem ou a doutrina? Aos desmamados e aos arrancados dos seios? Ou seja, a crianças que estão tomando leitinho ainda, né? Porque ao invés de você comer um alimento, já está no tempo, né, de você estar comendo um alimento sólido. Lembra quando Elias foi lá para o ribeiro de Querite? O corvo ia lá servir ele com pão e carne, alimento sólido. Você ainda vai ficar só no leitinho? Hã? Então Deus está perguntando aqui, ó, no versículo 9, Isaías 28, versículo 9. Ora, a quem ensinará ele o conhecimento? E a quem fará entender a doutrina ou a mensagem? Aos desmamados e aos arrancados dos seios? Agora Deus vai explicar como que é a regra de interpretar a palavra dele. Ó. Isaías 28, versículo 10. Pois é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra. Pode ver que ele repete. Um pouco aqui, um pouco ali. Esse um pouco aqui, um pouco ali é o que bem retrata em Mateus 13:52, quando Jesus diz: todo escriba bem instruído acerca do reino de Deus é como um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Tesouro é a palavra. Coisas novas, Novo Testamento, coisas velhas, Antigo Testamento. Então, um verdadeiro profeta de Deus, aquele que foi chamado para te apacentar consciência e sabedoria na palavra, primeira coisa, ele não fala o que pensa. Ele deixa a própria palavra de Deus responder todas as questões. Ele usa essa regra, que é o mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Olha o que Deus vai dizer no 11, ó. Isaías 28, versículo 11. Na verdade, por lábios estranhos e por outra língua falará a este povo. Ou seja, por isso que a Bíblia não é tão fácil, irmão, de ser entendida. Porque só aquele realmente que usa a regra e se dedica na oração, pedindo Deus discernimento, ele vai dar. Lá em Provérbios 2, versículos 5 e 6, Deus diz que ele quem dá a verdadeira sabedoria. Só que ele só dá para um grupo de pessoas, para os retos. Quem são os retos? São aqueles que não desviam nem para a esquerda nem para a direita do está escrito. Lembre-se também que em 2 Pedro 1,20 diz que a primeira coisa que nós devemos saber é que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então você está lendo lá, a bola é redonda? Ela é redonda. Não vai na ideia dos teólogos que na época lá atrás ela era oval, era quadrada, que é laço de Satanás, né? Então, versículo 11, Isaías 28, versículo 11. Na verdade, por lábios estranhos e por outra língua falará a este povo, ao qual disse, este é o descanso. Qual é o descanso? A regra de interpretação. Dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Assim, pois, a palavra do Senhor Deus lhe será mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e fiquem quebrantados, enlaçados e presos. Aí o versículo 14 agora, Isaías 28, 14. Ouve, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. Quem está dominando o povo? A liderança religiosa. Irmãos, perguntaram para Jesus, mestre, por que o Senhor fala através de parábolas? A resposta de Jesus, para que vendo não vejam, ouvindo não entendam, não venham a se arrepender dos seus pecados e sejam salvos por mim. Aí agora eu vou dizer por quê. Porque o coração deste povo está endurecido e de mau grado ouviram as minhas palavras. Sabe o que quer dizer isso? Jesus falava através de parábola para ninguém entender. Porque a maioria do povo estava atrás dele só para receber os milagres. Restaurar sua casa, né? Condição financeira, saúde.
Mas quando ele falava a palavra do reino, ninguém queria saber. Aí, quando Jesus disse, né, palavras duras, que aquele que não comesse a carne dele, não bebesse do sangue dele, não tinha parte com ele, a multidão foi se retirando. E aí, Jesus disse para os 12 apóstolos, e vocês não vão se retirar também? Foi quando Pedro se levantou, mas Senhor, para onde nós iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Então, irmãos, Jesus falava através de parábolas para ninguém entender. Mas aquele que fosse até ele, mestre, eu não entendi aquilo que o Senhor quis dizer. Você pode me explicar? Ele de bom grado ia lá e explicava. Assim é a Bíblia. Ela é tão difícil de ser entendida, mas se você se dedicar na leitura e buscar Deus em oração, pedir Deus, abre o entendimento, tem misericórdia de mim, Deus vai te dar. Por isso que Tiago diz, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que ele dá livremente. Então é assim que funciona o mundo espiritual, irmãos. Por isso que tem aí pessoas que fazem seminário teológico, faculdade de teologia e não conseguem entender a Bíblia. Fica aí seguindo linhas de pensamentos, arminiano, calvinista, sei lá mais o que. Você vê lá, estudam a hermenêutica. Hermenêutica vem da palavra Hermes. Hermes é um demônio da sabedoria, né? Por quê? Mas o Espírito Santo de Deus, que dá a verdadeira sabedoria, nisso eles não procuram, não é verdade? Versículo 15, Isaías 28, versículo 15. Porquanto dizeis, fizemos pacto com a morte. Por quê? Porque não obedece à regra de interpretação. E com o Seol fizemos aliança. Quando passar o flagelo transbordante, não chegará a nós, porque fizemos da mentira o nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. Versículo 16. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que ponho em Sião como alicerce uma pedra provada, pedra preciosa de esquina, de firme fundamento. Aquele que crer não se apressará. Quem é a pedra colocada? A pedra de esquina que os construtores, a liderança religiosa rejeitou. Quem? É Jesus, irmãos. Então todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. Se quem não usa essa regra de interpretação vai cair o tombo, vai ser muito feio, que no caso a maioria do povo não segue. Por isso eu peço a você, irmão, se esforce para ler esse livro, Revelando Mistérios da Bíblia. O livro vai te ajudar a entender a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. Ele é feito na regra correta de interpretação, não tem achismo, né? As profecias de Daniel é importantíssimo para você entender o livro do Apocalipse. Eu não entendo, né? Em Apocalipse 1, versículo 3 diz, bem-aventurado é aquele que lê, né, e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Mas quem é bem-aventurado? Quase ninguém entende o livro do Apocalipse. Então você, lendo esse livro, tem certeza que você vai entender o livro do Apocalipse. Irmãos, o livro é em e-book, né? É só você pedir pelo Zap, anota aí o DDD 24 98837 6471, mas vai estar aqui na descrição e vai estar no primeiro comentário do vídeo. Amém? Então, espero que você tenha entendido que existe uma regra. Irmão, mas dá um exemplo aí de como usar essa regra. Vamos lá, vou dar um exemplo para os irmãos. Você vai no livro de Eclesiastes, você vai ler no Antigo Testamento, né? Lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. Pão é palavra, porque Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Águas, está lá em Apocalipse 17:15. As águas que você viu a prostituta sentada são povos, nações e multidões e línguas. Então ele está dizendo assim no Antigo Testamento, lança a palavra, lança o pão, lança a palavra sobre as águas, sobre povos, nações, multidões e línguas. E depois de muitos dias, você verá o resultado do evangelho que você pregou. Essa é a regra correta de interpretar a Bíblia. Mesma coisa, Efésios 2:8. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, a graça é um dom de Deus. Agora, onde mais na Bíblia nós temos essa palavra dom? Jesus disse para a mulher samaritana no poço, se você conhecesse o dom de Deus e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu me pediria, eu te daria água viva. Aí você vai no Evangelho de João, creia em mim como diz na Escritura e rios de água viva correrão no seu interior. Ele explica esse rio de água viva é o Espírito Santo. Então, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O dom de Deus é água viva é o quê? É o Espírito Santo. Então, isso é o mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, onde a própria palavra responde todas as questões. E assim é feito nossos vídeos e o nosso livro. Amém? Então, espero que você tenha entendido.
Não esquece, irmão, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, ajude a divulgar os vídeos, né? Com certeza você vai estar aí cumprindo parte do seu IT, vai estar multiplicando o seu talento, tenho certeza disso. E faça algum comentário, qualquer que seja, né? Isso ajuda o YouTube a entender que o vídeo foi relevante e vai encaminhar esse vídeo para outros irmãos. Então, é um vídeo um pouco complexo. O melhor a fazer é você assistir novamente com a Bíblia na mão, acompanhando os textos, amém? E se esforce para assistir todos os nossos vídeos. Tenho certeza que eles vão se completando e vai te ajudar muito na sua caminhada. Então, que Deus possa abençoar você e a sua família em nome de Jesus. Amém.